Um placar de 4-1 parece uma vitória bem tranquila, não é? Mas o que será que aconteceu de verdade em campo entre o Real Madrid e a Real Sociedade? Hoje a gente vai mergulhar nos números para descobrir a história por trás desse placar, um resultado que colocou o time de Arbeloa no topo da tabela. Pois é, o resultado final foi esse, 4-1. Uma goleada que jogou o time de Arbeloa direto para a liderança do campeonato. Mas a pergunta que fica é: essa vitória foi tão fácil quanto o placar faz parecer? A gente sabe que muitas vezes um placar elástico pode acabar escondendo um jogo que foi, na verdade, bem mais disputado. Será que a atuação do Real Madrid realmente justificou uma vitória tão dominante assim? É isso que a gente vai investigar agora, olhando bem de perto para as estatísticas. Para entender a história real do jogo, não tem jeito, os números são o nosso melhor guia. Então vamos começar com a análise estatística para ver como o Real Madrid foi construindo essa vitória tão importante. Bom, o primeiro dado que já salta aos olhos é o de gols esperados, o famoso XG. Essa métrica basicamente avalia a qualidade das chances de gol. E olha só a diferença, o Real Madrid com um XG de 3,12 contra 1,73 da Real Sociedade. Isso já indica que o Real Madrid criou oportunidades muito mais claras, o que justifica totalmente a superioridade no ataque. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha para as grandes chances criadas. O Real Madrid teve 5 contra apenas 3 da Real Sociedade. Ou seja, não foi só uma questão de chutar mais vezes, e sim de criar jogadas com muito mais perigo. O time da casa foi bem mais letal. E o mais curioso é que a posse de bola foi super dividida, quase uns 50-50, mas a grande diferença foi o que cada time fez com a bola no pé. O Real Madrid conseguiu transformar essa posse em perigo real, em chances claras, enquanto a Real Sociedade não teve a mesma eficiência. Certo, agora vamos ver como toda essa superioridade nas estatísticas se refletiu no placar. Os momentos dos gols contam uma história bem interessante sobre o ritmo do jogo. O jogo começou elétrico. Gonzalo Garcia abriu o placar logo aos 5 minutos. A Real Sociedade até que respondeu bem com um pênalti do Oyarzabal aos 21, deixando tudo igual. Mas a reação do Madrid foi simplesmente fulminante. 4 minutos depois, Vinícius, de pênalti, já colocou o time na frente de novo. E aos 31, o Valverde ampliou, praticamente decidindo o jogo ainda no primeiro tempo. O último gol, do Vinícius, no comecinho do segundo tempo, foi só para confirmar esse domínio todo. Mas a gente sabe que por trás dos números e dos gols sempre tem as atuações individuais que fazem a diferença. Então, vamos dar uma olhada agora em quem foram os jogadores decisivos para esse resultado. E quando o assunto é destaque individual nessa partida, um nome aparece na hora. A própria manchete da nossa fonte já entrega tudo. Vinícius Júnior foi o cara do jogo. E a atuação dele se reflete nesse número aqui, 9,3. Uma nota, nossa, quase perfeita, que mostra bem o tamanho do impacto que ele teve na partida. Mas o que está por trás dessa nota tão alta? Pensa só, ele não apenas marcou os 2 gols de pênalti, mas ele sofreu os 2 pênaltis, mostrando essa capacidade incrível de desequilibrar. Foi uma ameaça o tempo todo, um verdadeiro pesadelo para a defesa. Mais do que merecido o prêmio de melhor em campo. O duelo dos goleiros também foi um ponto-chave. De um lado, o Courtois, com uma nota sólida de 7,7, passando muita segurança lá atrás. Do outro, o Remiro, que teve uma noite para esquecer, com uma nota baixíssima, 5,0. Essa diferença debaixo das traves, com certeza, ajudou a construir o placar final. E quem entrou no segundo tempo? Será que as substituições tiveram algum impacto real no jogo? Vamos dar uma olhada nisso agora. Olha, analisando as notas, dá para ver que nenhum dos reservas conseguiu mudar a história do jogo. O Torrientes da Real Sociedade até teve a melhor avaliação entre eles, mas ele entrou com o jogo já em 3-1. A essa altura a missão era quase impossível, né? Então, no fim das contas, qual é a conclusão? Aquele 4-1 num placar não foi um acaso. Foi uma vitória construída em cima de pilares bem sólidos de superioridade. Para resumir, a vitória se baseou em 4 fatores principais. Primeiro, a criação de chances muito melhores. Segundo, a eficiência na hora de finalizar. Terceiro, uma atuação de gênio do Vinícius Júnior. E quarto, a segurança que o Courtois passou lá no gol. No final, o 4-1 foi muito mais do que só um resultado. Foi, na verdade, um reflexo claro da superioridade do Real Madrid, tanto na parte tática quanto no brilho individual. E agora a grande questão que fica no ar é, depois de uma atuação tão dominante como essa, que colocou o time na liderança, será que alguém consegue parar este Real Madrid no caminho para o título? Fica a reflexão.